precisa passar na OAB? Cansou de reprovar? Quer sair da regra e adentrar ao rol de excepcional de aprovados? Bom, se este é o seu objetivo, eu estou aqui para te ajudar a conquistá-lo. Eu sou a professora Bruna Vieira e neste vídeo vou te apresentar maneiras eficazes de resolver as questões do exame de ordem. Antes de começar, já aproveita, se inscreve aqui no canal para receber tudo que você precisa para ser aprovado finalmente na OAB. Nós sabemos que além do conteúdo assimilado, que normalmente é bem extenso, você para acertar questões na prova da OAB é necessário que tenha acesso e que utilize outros recursos, como por exemplo o texto do enunciado da própria questão. Muitas vezes pode ser a resposta encontrada lá no próprio enunciado. Ah, professora, sério? Quer ver um exemplo? Calma, que eu já vou te mostrar. Antes, acompanhe comigo uma técnica de resolução de questões objetivas que há 16 anos eu ensino para os meus alunos em salas de aula. Qual é a regra? Devem ser consideradas erradas as alternativas que não estiverem em sintonia lógica com o enunciado da questão. E o que isso significa, professora? A lógica é uma maneira de raciocinar de forma coerente e que expressa uma relação de causa e consequência. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos aplicar esse raciocínio lógico em uma questão específica. E já sabem, eu gosto de fazer isso com questões atuais, de modo que eu separei para vocês uma questão que caiu no último exame de ordem, o 41º exame da OAB. Com a mesma regra, devem ser consideradas erradas aquelas alternativas que não estiverem em sintonia lógica com o enunciado da questão. Resumindo, a resposta pode estar lá no próprio enunciado. Por quê? Porque é necessário que haja essa sintonia lógica com o enunciado. Querem ver? Tá bom, eu mostro. Essa é uma questão de direito penal e, como falei, caiu na última prova da OAB. Vamos comigo? Acompanhe. Denis cumpria a pena em regime fechado, após ser definitivamente condenado, quando ocorreu um movimento de subversão da ordem e disciplina dentro do ambiente carcerário. No inquérito disciplinar consta que cerca de 100 presos rebelados incendiaram colchões e tentaram fugir, permanecendo a situação de rebelião por cerca de 5 dias, até que a eficaz ação da Polícia Penal cessou o movimento. Todos os 100 presos da área em que Denis cumpre pena foram indiciados no âmbito disciplinar, indistintamente e sem individualização de condutas. Conseguiram identificar já a informação-chave da questão? Indiciados indistintamente e sem individualização das condutas. O resto vai ser blá blá blá. Mas vamos ler a parte final. Considerando o caso narrado, assinale o princípio de direito penal a ser utilizado pela defesa a fim de evitar a condenação de Denis. Ok, professora. Então vamos para as alternativas, para eu realmente verificar a aplicação dessa técnica aí. Pois bem, vamos a elas. A alternativa A, o princípio da isonomia, pelo qual deve ser garantida idêntica sanção penal a todos os presos envolvidos na rebelião. Gente, o que o enunciado nos trouxe? Que não houve individualização de condutas. Será que aplicar sanções idênticas é algo que vai evitar a condenação de Denis? Não, esta afirmação não tem sintonia lógica com o enunciado da questão. Até eu, que detesto penal, não assinalaria esta alternativa, pois nada tem a ver com a lógica do enunciado da questão, que enfatiza que não houve individualização de condutas. Enfim, vamos para a alternativa B, o princípio da culpabilidade, que demanda que haja identificação individualizada da responsabilidade penal de cada um dos envolvidos. Opa, alternativa correta. Ela reproduz palavras-chave extraídas do próprio enunciado da questão, ou seja, a individualização das condutas, da responsabilidade. Veja, a explicação aqui não envolve o direito penal, mas a lógica da própria questão, que já traz em seu enunciado o que espera que o examinando encontre nas alternativas e, em especial, na alternativa
correta. Enfim, vamos para a alternativa C. O princípio da lesividade, que impede a punição pela falta grave quando esta não foi efetivamente consumada. Gente, o enunciado da questão nada traz sobre punição por falta grave ou sobre consumação. E veja que, mais uma vez, não estou adentrando na explicação do direito penal, pois a técnica é para ser aplicada quando você desconhece o assunto, quando você não sabe qual alternativa assinalar. Por fim, a letra B. O princípio da legalidade, pelo qual se exige que haja prévia disposição legal, de forma estrita e escrita, da falta disciplinar de natureza grave. Mais uma vez, esta alternativa também não está alinhada ao enunciado. Ou seja, a única alternativa que de fato trouxe uma informação mencionada no enunciado foi a alternativa B, de modo que era possível você responder mesmo sem dominar o assunto. Eu mesma, como falei para vocês, que detesto o direito penal, respondi utilizando a técnica e acertei. Ao contrário do direito penal, eu amo as técnicas de resolução de questões objetivas, pois elas facilitam a vida dos meus alunos, em especial daqueles que estudam bastante, mas que acabam se perdendo no momento da prova, por outros motivos que vão além do conteúdo assimilado. E aí, gostaram? Então cliquem aqui no link e se inscrevam para a Black Friday do Estratégia OAB, que vai acontecer no dia 27/10, às 19 horas. Vai ser o menor preço do ano e você nunca mais precisará gastar com o exame de ordem. Prossigamos rumo à sua aprovação no exame de ordem. Até lá!